Olá, saudações fraternas a você que nos assiste, a todos do Ser Luz, essa casa que nos acolhe, que nos recebe. E é com muita alegria que nós recebemos esse convite para falar com vocês hoje, para conversar, com vocês a respeito de um tema do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os misericordiosos. O capítulo 10 deveria ser o capítulo mais estudado por todos nós espíritas. Ali os espíritos eles tratam do auto-perdão, do perdão e dos vários conceitos de misericórdia. O que é misericórdia, né? É essa capacidade de sentir a dor alheia, de ter empatia pelo sofrimento do próximo, de colocar-se, sobretudo, no lugar do outro. Esse sofrimento, como nós sabemos, nem sempre é de natureza material, né? Mas o sofrimento moral. Hoje nós temos, do ponto de vista da medicina, medicamentos que mitigam dores da mais simples, né, do mais simples medicamento, desde o Tilenol comum até a morfina, para dores, enfim, carregam as dores físicas. Contudo, a dor moral, que é essa dor que nos castiga, que é aquela que dá o nó na garganta, que nos deixa angustiado, que o peito fica oprimido, essa dor nós só vamos encontrar a resposta para ela na prece, no encontro com Jesus. Quando lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, ao abrir o capítulo, ele traz uma frase de Jesus acerca do perdão, porque o capítulo 10 ele vem tratar exatamente do perdão. Bem-aventurados os misericordiosos. Fala, Pai, perdoai para que Deus vos perdoe. Ou seja, bem-aventurados são os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 7. E ele continua, se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial não vos perdoará os pecados. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, terei ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não vos digo 7, mas até 70 vezes 7 vezes. Isso está em Mateus, no capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. E aí Kardec inicia o comentário dessas passagens evangélicas, dizendo, a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel, a outra é calma, toda mansidão e caridade. Quando se fala em perdão, habitualmente nós não temos o real significado do que representa essa virtude. E nós acabamos deturpando a importância do perdão. Seja porque nós caracterizamos o perdão como demasiadamente transcendente, como demasiadamente difícil, e nós colocamos o perdão na condição de apenas os santos conseguem alcançar, ou nós colocamos como algo de pouco esforço, de pouca importância, né? A gente às vezes fala muito isso da boca para fora, né? Se nós metaforicamente estabelecêssemos uma escala de valores que vai de 0 a 10, e você estabelecesse ali a sua capacidade de resiliência, a sua capacidade de perdoar, a sua capacidade de não se sentir ofendido, a sua capacidade de suportar ofensas, humilhações, enfim, grosserias, vamos dizer assim, e você estabelecesse nessa escala de 0 a 10, você colocasse ali a sua capacidade de resiliência até 5, ou seja, até ali você consegue suportar as coisas e você convive bem com isso. No seu dia a dia você acaba dizendo assim, olha, até 3 vezes eu suporto. Mais do que isso, já pisou no meu calo, e aí, enfim, isso se tornou popular, né? Mas quando Jesus nos fala, a quem te compelir a andar com ele 1 milha, vai com ele 2. E se ele te houver tirado o manto, nem mesmo a túnica lhe recuses.
Ora, o que Jesus está dizendo para nós nessa passagem? Se alguém te compelir, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Ele está dizendo que nós devemos perdoar é ir além do requisitado, que nós temos que romper com esses limites que nós colocamos. Esse limite que acontece do ponto de vista emocional, que está muito cristalizado no nosso psiquismo, de nós estabelecermos limite para as coisas, né? E o perdão consiste exatamente em nós rompermos esse limite desse muro, dessa fronteira que nós colocamos para colocar, vamos dizer assim, situar as nossas relações interpessoais, as nossas relações afetivas, as nossas relações profissionais, as nossas relações familiares, as nossas relações na via pública. Então, de toda forma, assim, nós temos um limite ali que nós nos sentimos magoados, nós nos sentimos atingidos, nós nos sentimos humilhados, né? E a gente rompe com uma série de coisas. Ou seja, então, a capacidade que Jesus está nos chamando é para que a gente rompa com essa estrutura psíquica que nós colocamos acerca do perdão, de ir além do requisitado. É isso que ele está dizendo, ou seja, como o perdão ele consiste, né, numa viagem, vamos dizer assim, nós podemos colocar que essa caminhada, não é, que nós estamos aqui, ela pode durar muito pouco tempo, ela pode ser longa, ela pode durar muitas vidas, ou seja, e ela depende muito de 3 variáveis, né? Como é que a gente recebe essas coisas que nos magoam, essas coisas que nos ofendem, essas coisas que nós nos sentimos prejudicados? Assim, ou seja, nós estabelecemos ali para essa caminhada 3 aspectos: a gravidade da falta, a capacidade de amar e a vontade de perdoar. Em que consiste a gravidade da falta, né? Por exemplo, para algumas pessoas, o fato de você quebrar um copo, isso pode transformar-se numa tempestade, né? A gente percebe que muita gente, um copo quebrado ali é motivo para uma briga, e, enfim, um desentendimento muito grande. E para outras pessoas, isso não faz a menor falta, enfim, é banal. Então, se para algumas pessoas uma coisa pequena machuca e é motivo de uma discussão, esses fatores, assim, o tamanho da lesão, o nível de amor acumulado que nós temos e a vontade de perdoar, nós ficamos estagnados nessa estrada da vida, nessa caminhada. Enfim, porque nós nos preocupamos, nós nos magoamos, nós nos sensibilizamos, nós nos melindramos com coisas muito pequenas, né? Ou seja, na medida em que nós vamos rompendo e ampliando essa nossa capacidade de amar, essa capacidade de romper com aquela escala, por que nós dizemos até 3 vezes eu perdoo? Né? Isso ficou cristalizado na humanidade porque acreditava-se, né? Tem no Antigo Testamento, tem uma passagem de um profeta, e na verdade ele não se considerava como um profeta, mas ele colocou assim, a gente nos leva ao entendimento que Deus perdoa até 3 vezes, né? Ele, ao citar uma das passagens lá, que é Amós, o nome desse profeta, ele fala, um acontecimento político entre as nações levou ele a fazer a seguinte reflexão acerca de Deus e da palavra que ele recebe. Pelos 3 erros de Israel, eu derrogo, pelo 4º não. Pelos 3 erros de Tiro, eu derrogo, pelo 4º não. Pelos 3 erros de Damasco, eu derrogo, pelo 4º não. Ou seja, o que ele estava dizendo ali era que até 3 vezes Deus perdoava. Passou daquilo, não. Mas se nós tirarmos qualquer atributo de Deus, ele deixa de ser Deus. Porque Deus é bondade infinita, não é? Infinita bondade, infinita misericórdia. Se é infinito, nós não temos limitações, e até 3 vezes eu perdoo pelo derrogar uma falta de uma nação por até 3 erros, e aí nós acabamos colocando isso. Por isso que quando Pedro faz a pergunta para Jesus, até quantas vezes deve perdoar meu irmão? Até 7? E aí tem esse número do ponto de vista da cultura judaica, o 7 é um número perfeito. O 7, ele representa dentro da natureza, o 7 e seus múltiplos. As fases da plantação, as fases da primeira infância, uma série de fases, assim, e os múltiplos dela,
o múltiplo de 7, não é? 21, a maioridade, enfim, uma série de coisas que tem. Então, o 7 tem um significado muito importante dentro da cultura judaica. E Pedro pergunta para Jesus, até 7 vezes? Quando nós estabelecemos a nossa capacidade de indutar alguém em até 7, ou em até 3 vezes, em até 5, em até 10, olha, até 3 vezes eu aceito. Eu estou dizendo para essa pessoa, se eu estabeleci uma capacidade de indutar de até 7, estou dizendo que eu também erro no máximo até 7 vezes, o que não é verdade. Se eu estabeleço que até 7 vezes eu perdoo, eu estou dizendo para essa pessoa que até 7 vezes eu erro, no máximo até 7. E quando Pedro fala isso para Jesus, Jesus diz, não, as nossas relações, nós não vivemos numa relação bidirecional apenas. Ou numa relação minha com minha família e vice-versa, não. As minhas relações, elas se dão em inúmeras direções. Em todos os momentos eu posso magoar alguém, eu sou magoado, às vezes eu falo uma palavra mais áspera, eu recebo outra feita. E de diversas formas, essas coisas são em múltiplas direções, em múltiplo sentido, né? E sempre eu estou me relacionando com uma série de pessoas e esses acontecimentos vão ficando. E aí vão surgindo a questão da mágoa, dessas picuinhas que a gente vai acumulando. O que é o ressentimento, né? O ressentimento é o veneno que você bebe esperando que o outro morra. Porque, na verdade, é uma coisa que você está carregando para tentar atingir o outro, que é a mágoa, né? A culpa, ela é tóxica. E o rancor também é tóxico, né? Então, a mágoa que nós guardamos, quando Jesus nos fala lá, hipócrita, retirai primeiramente a viga do teu olho e então verás em profundidade o cisco no olho do teu irmão. Ou seja, ele está falando de dois aspectos aí, né? Ou seja, nós temos um monte de defeito, mas a gente acaba transportando esses defeitos que nós temos para o outro. E aí a gente... isso é interessante, né? Porque nós enxergamos nos outros a maioria dos defeitos que nós temos. E nós nos irritamos com essa questão porque nos falta honestidade emocional para nós assumirmos as nossas dificuldades. Então, quando eu identifico no outro aquele defeito que eu tenho e que não admito, aquilo me irrita profundamente, esse defeito no outro. E quando nós fazemos essa análise do que no outro me incomoda tanto, significa que eu tenho um pouco daquilo, né? Ou seja, e nesse aspecto, culpa e tóxicos são muito... culpa e rancor, desculpem, são muito tóxicos, né? São elementos tóxicos, nos fazem muito mal. Ou seja, a mágoa acumulada, ela produz cálcio nas coronárias. E a gente acaba desencarnando, infartando por esses motivos, né? E quando você ouve no popular, fulano morreu de raiva, literalmente ele morreu de raiva, porque isso vai acumulando, né? Essa questão. Como culpa e mágoa são duas faces que se contrapõem ao perdão, por quê? Porque são duas agressões. Culpa é uma autoagressão e mágoa é agredir o outro. Ou seja, primeiramente é a agressividade dirigida a nós mesmos, quando nós nos culpamos, nós nos martirizamos, e o rancor, a mágoa, é uma agressão dirigida ao outro. Por isso que Jesus fala assim, reconciliai-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz e o juiz não te entregue ao oficial, e assim sejas lançado à prisão. Ou seja, essa sentença ela é de natureza cristalina e divide-se em dois movimentos bem distintos que a gente pode observar. O primeiro movimento, a mágoa, ele está dizendo, reconcilia-te. É a parte que nos cabe, né? Até quantas vezes devo perdoar, meu irmão? Infinitas vezes, é isso que Jesus recomenda. Assim, se nós colocamos o perdão numa questão que nós santificamos e que só os santos conseguem alcançar, Jesus não teria ensinado. Ou se nós banalizamos o perdão como uma coisa que nós não damos a importância devida, isso também nos prejudica. E às vezes a gente paradoxalmente coloca um elemento contrário a, assim, olha, eu perdoo, mas deixa eu encontrar com ele, que ele vai ouvir umas verdades. Ou seja, paradoxalmente você coloca um sentimento de vingança, porque você está esperando um momento para encontrar essa pessoa, para que você possa então ir à forra
daquilo que você se sentiu prejudicado. Então esse perdão não existe. Se eu estou esperando perdoo, mas no momento que eu encontrar, ele vai ouvir umas verdades, eu estou esperando um momento para me vingar. Então, paradoxalmente, esses sentimentos, eles não podem conviver. Ou então nós menosprezamos a situação do outro, uma condição assim, perdoa, mas não quero ver nem pintado de ouro. Então, sinceramente, o perdão significa que nós apagamos o acontecimento. Não tem como você ir lá e passar uma borracha ou dar um delete e simplesmente aquele acontecimento deixar de existir. Não tem como nós fazermos isso, apagarmos o passado. Mas tem como nós não alimentarmos essa situação. Porque isso vira um processo de retroalimentação. Nós somos como um planetinha psíquico, em que nós temos uma psicosfera própria, uma atmosfera pessoal. E essa atmosfera é baseada muito na matéria mental, daquilo que nós emitimos, dos nossos pensamentos, dos sentimentos que nós colocamos pelos nossos centros de força, pelos chakras, se vocês quiserem chamar assim. Ele gravita todos esses sentimentos em torno de nós. E nós nos alimentamos, nós consumimos esses fluidos que nós colocamos e nós somatizamos. Por exemplo, quando nós nos irritamos profundamente, nós emitimos esse pensamento, todo pensamento que nós emitimos, antes dele ser expresso pelo nosso centro de força, por um do nosso centro de força, essa energia, ela percorre toda a nossa organização física. Quando eu falo toda a organização física, todas as células. E só depois que ela percorre toda a organização física, ela é colocada em forma de matéria mental por um centro de força. Pela lei de causa e efeito, nós recebemos de volta essa energia que é nossa, às vezes potencializadas por outros pensamentos de espíritos inferiores, de espíritos infelizes. Então essa energia vem acumulada e nós então retroalimentamos por um outro chakra, por um outro centro de força. Nós pegamos essa energia e transubstanciamos essa energia, colocamos na corrente sanguínea, ela em forma de adrenalina se deposita no nosso estômago. Então nós estamos somatizando doenças na medida em que nós consumimos essa energia. E nós fazemos isso o tempo inteiro. Né? Quando nós nos contaminamos com acontecimentos que exalam violência, maledicência e uma série de coisas ruins, e a gente se vicia nesse consumo de energias ruins. Por isso que nós adoecemos tanto. A verdade é essa, né? Porque nós estamos somatizando essas coisas que nós estamos potencializando esse sofrimento, né? Quando nós estudamos as bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças, ela é uma plataforma edificada por Jesus para que nós possamos evoluir, né? E tem fundamentos básicos ali que nos passam despercebidos, como diz, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque dele é o reino dos céus. Essa é a primeira aventurança, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E a sexta, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A sétima bem-aventurança, bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bom, o primeiro passo é a humildade. Bem-aventurado os pobres de espíritos. Então, a humildade se afirma como fundamental. Por quê? Porque o orgulho é a grande matriz da ausência de perdão. Nós temos essa dificuldade de perdoar, ela nos impede de amar. Exatamente pelo orgulho. A gente não dá o braço a torcer. Não. Eu não vou pedir perdão nunca, eu não vou perdoar nunca, não quero mais, enfim. Então, eu me coloco numa posição já de distanciamento. Eu construo um muro através do orgulho. Quando Jesus fala, que eu disse que as bem-aventuranças representam uma plataforma de amor, a questão da humildade, ela se afirma como fundamental para esse processo do perdão. Qual é o segundo passo? Bem-aventurados os aflitos, né? O segundo passo são as lágrimas. O orgulho abatido, o orgulho, enfim, ele abre o campo para a expressão da emoção. A dor tem chance de manifestar de uma forma mais saudável, em direção à cura, quando nós, aprisionados, assim, nos aprisionamos, né,
nesse panorama mental que nós ficamos remoendo um acontecimento, nós temos uma coisa chamada produção imaginativa. E ela funciona muito bem nas construções mentais que nós fazemos. Por exemplo, se você vai conversar com o seu chefe, toma uma bronca, e ali por uma questão hierárquica e de respeito, você não pode responder da forma que você queria, ou às vezes por uma pessoa, um parente, alguém, você saiu dali, fechou a porta, entrou no elevador, você começa uma discussão mental, você traz para a sua tela mental, através da produção imaginativa, aquela pessoa, e você começa uma discussão ali de coisas que você queria ter falado e não falou, e ali você começa. E todas as vezes que você lembra daquela situação, aquela situação volta para a sua tela mental e o diálogo é estabelecido. Se alguém vai lá e conversa com você acerca daquilo que já passou semanas, e você volta todos aqueles sentimentos com inclusive, um desequilíbrio emocional. E isso é muito ruim, porque significa que nós estamos guardando um ressentimento. Então, como eu disse, ressentimento é o veneno que você bebe esperando que o outro morra. Essa alimentação que nós mantemos de um acontecimento que houve, a gente fica remoendo, revivendo, ressentindo diversas vezes, por isso ressentir. Porque todos os sentimentos transcorridos naquele momento daquela discussão, daquele desentendimento, eles passam a ser sentidos novamente. Quando eu falei que você tem um pensamento que ele percorre toda a sua organização física, esse sentimento ele está percorrendo com todos os miasmas, com todos os, enfim, os acontecimentos que você promoveu ali mentalmente, está percorrendo todo o seu corpo, toda a sua organização, os mesmos sentimentos ruins. E você está subindo ali uma carga de adrenalina altíssima, porque a pessoa vai conversar com você, o que aconteceu? Olha, aconteceu isso, aí você se desequilibra só em narrar o acontecimento. E você vê isso com as pessoas. É interessante como as pessoas, algumas têm capacidade de manter isso. Mas quando Jesus fala, hipócritas, não é o que entra pela boca que faz mal ao homem, mas o que sai da boca, porque o que sai da boca está carregado desses sentimentos, está carregado dessas sensações, está carregado dessas energias, desse padrão vibratório que nós nos viciamos. E é preciso que a gente rompa com isso, com essa estrutura mental que nós criamos, que nós nos, numa matrix, né, que nós nos situamos de um mundo nosso, de um mundo onde eu não aceito os acontecimentos porque eles me machucam, ou porque me humilham, ou porque, enfim, eu arrumo milhares de desculpas para estruturar essa pessoa. Ou seja, quando ele fala assim, bem-aventurado, a mansuetude, né, que é o terceiro passo, a terceira bem-aventurança, vamos voltar aqui nela para a gente lembrar, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus está falando sobre a mansidão, que é o terceiro passo para alcançar o perdão. Ou seja, a mansuetude é fundamental para a segmentação do caminho do perdão. O que acontece que quando nós nos magoamos, nos apoiamos na companhia da raiva, como elemento de resolução dos nossos problemas, nós estamos piorando as coisas. Ou seja, esse impulso reivindicativo de justiça que eu tenho, se alguém foi grosseiro comigo, então eu tenho, por um impulso de reivindicativo de justiça, de responder. Não, eu tenho o direito, então, à réplica, eu tenho o direito de responder também, porque é esse impulso que nós nos manifestamos. Ou seja, nós dizemos que os direitos naturais justificam, né, essas situações. A nossa conduta, ela tende a resolver aquela situação no momento através de uma agressão. Se alguém te agrediu uma face, dá outra face. Não significa que eu devo pedir para a pessoa bater no outro lado da minha face. Não é isso que o Cristo está falando. O que é o contraponto do ódio? O amor. O que é o contraponto da impaciência? A paciência. Então, quando eu ofereço a outra face, é preciso que a gente entenda o que ele está querendo dizer com a frase, né? Se alguém te agride uma face, ofereça outra face. Não, vou pedir que bata novamente. A outra face é você agir com um sentimento, com uma virtude que é contrária à virtude que você está recebendo. Então, se você recebe uma palavra grosseira, áspera, a outra face disso é o quê? Um bom tratamento, né? Porque nós não precisamos nos contaminar com o mau humor do outro, com o sentimento equivocado do outro. Então, o terceiro passo é essa mansidão. Ou seja,
O ódio nasce em nós quando a ira ela não é totalmente descarregada ou satisfeita. A ira, por sua vez, desperta quando nós encontramos um obstáculo que nos ameaça, ou seja, por isso que o ódio a um semelhante, ele aumenta à medida que esse semelhante é mais forte que nós, por exemplo, a gente não tem condições de atacá-lo, e aí a gente amplia esse sentimento, né? E aí tem umas vias que nós alcançamos para fazer isso, assim, o desprezo, nós tentamos diminuir a pessoa, e a vingança que nós esperamos, assim, se nós não conseguimos, com o nosso desprezo, diminuir a pessoa porque a pessoa não se sente afetada, nós começamos a elaborar propostas de vingança, né, para a gente tentar alcançar e destruir aquela pessoa. Se nós não alcançamos, então, porque a vingança, nós temos medo da pessoa, nós, enfim, alguma coisa nos impede que eu realmente empreenda essa vingança, vem um ressentimento. E aí vem esse sentimento de tortura. Você percebe como essas coisas se encadeiam ponto a ponto, né? Aí esse ressentimento, assim, se eu alimentei uma possibilidade de triunfo sobre a pessoa odiada e essa possibilidade não se confirmou, isso aumenta, né? Ou seja, talvez eu tenha perdido a coragem de me vingar, enfim, e eu passo a viver com isso. Eu estabeleço uma matriz fluídica com aquela pessoa, e isso precisa ser rompido. Por isso que as obsessões, elas se arrastam para o plano espiritual, e às vezes para outras vidas, né? Porque fica aquela coisa guardada, é o amor doente. Quando nós, nos grupos mediúnicos, vamos tratar os espíritos, assim, com o diálogo, o que nós percebemos é que aquele ressentimento, ele já está sendo mantido a diversas encarnações por aquela mesma pessoa, e as perseguições se mantêm. E quando a pessoa faz uma análise daquele acontecimento e você pega uma janela ali de natureza emocional onde ele pode fazer uma reflexão, as pessoas descobrem então a causa raiz da sua mágoa. E aí, quando se descobre a causa raiz, né, assim, foi um desentendimento, uma incompreensão, uma coisa que você não entendeu direito, ou enfim, ou um sentimento de posse que você tinha sobre alguma coisa, e isso é muito machucado, né? E aí as pessoas, então, os espíritos, nós, de maneira geral, vamos encontrar a busca para isso. Qual é o quarto passo? A justiça, né? O quarto passo na plataforma de Cristo é a justiça, ou seja, se alguém machuca e nós sentimos a necessidade de restaurar a nossa harmonia interior, a justiça sobre os acontecimentos, nós não precisamos ser os grandes justiceiros, né? A lei, nós estamos todos num processo de harmonia. Quando o fariseu pergunta para o Cristo qual é o mandamento, né, e Jesus pede que ele recite: amarás a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, semelhante a este, dou o segundo mandamento semelhante a este, amarás o próximo como a ti mesmo. Mas ele não encerra o ensinamento, ele fala assim: toda a lei e todos os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. São dois mandamentos, e dentro desses dois mandamentos são 3 deveres. O primeiro dever é amar a Deus, o segundo dever é amar a nós mesmos. O terceiro dever é amar o próximo. Se nós descumprirmos qualquer um desses 3 deveres, nós estamos descumprindo os outros 2. Porque quando eu magoo alguém, eu desagrado a Deus. E eu prejudico a mim mesmo. Por isso que Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, ele cumpre esses 3 deveres. Então, todos os dias, antes de dormir, eu sentava na cama e pensava, em primeiro lugar, o que eu fiz que desagradou a Deus? O que eu fiz que prejudicou o próximo? O que eu fiz que prejudicou a mim mesmo? São os 3 deveres dos 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro dever do homem. Tudo que nós fizermos para louvar, para agradecer a Deus, ainda é pouco. Então, o primeiro dever do homem é amar a Deus. Está o primeiro mandamento da lei mosaica, dos 10 mandamentos, não é isso? Decálogo. Amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo dever está no segundo mandamento que Jesus deu. O segundo mandamento, semelhante a este, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele coloca o próximo em evidência, mas a referência somos nós, amar a mim mesmo. Então os 3 deveres estão ali. E o Santo Agostinho fazia isso.
né? Era uma receita que ele fazia, era seguir esses 3 deveres. Por isso que o 5º passo é a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, a misericórdia é a mãe do perdão. Quando eu realcei no início que o capítulo 10 deveria ser o capítulo mais estudado pelos Espíritos, porque misericórdia é ter compaixão da dor alheia, é sentir a vida pela via profunda do perdão, né? O 6º passo é a simplicidade, a pureza de coração. Deixar vir a mim os pequeninos, porque essa imagem infantil, essa pureza, que ela é inseparável da simplicidade, da humildade, exclui essa ideia de egoísmo, de orgulho, que nos impede de perdoar. E o 7º passo é a pacificação, né? Humberto Roden dizia que ninguém pode ser pacificador dos outros se não for pacificador de si mesmo. Assim, é preciso diferenciar o indivíduo pacífico do pacificador. Tá? O primeiro, ele não revida a ofensa. O segundo vai além, ele promove a paz. Ambas são virtudes, são bem-aventuranças descritas por Jesus. Então, nesse sentido, dessa plataforma que Cristo nos oferece, a gente encontra a resposta para o perdão, fazer uma reflexão para entender, né, esses acontecimentos. Finalizando, tem uma história de um espírita, um companheiro de São Paulo, e ele botou isso no livro, era radialista. Ele conta que ele era empreiteiro, né, construía casas, e numa dessas visitas que foi definir a construção, ele começou a conversar com o cliente lá que estava contratando para ele fazer a casa, e o cliente sabia que ele era espírita, e falou assim: rapaz, você é espírita, né? Pô, minha sogra tem uma doença que, assim, médico nenhum conseguiu descobrir. Já levamos em diversos tratamentos, mas nada funciona, ela continua doente. Aí você pode ir lá para ver o que ela tem, de repente tem uma perseguição, tem um encosto, tem alguma coisa, enfim. E aí ele foi lá e conversou com ela, foi lá em particular, conversou com ela. A senhora tem raiva de alguém? Foi a pergunta que ele fez. Disse: não, meu filho, eu não odeio ninguém, não guardo mágoa de ninguém, mas a senhora tem certeza? Aí ela ficou meio quieta, falou assim: eu tenho ódio do meu irmão mais velho. Quando eu era adolescente, esses namoricos de adolescente, né, o irmão mais velho se sentia na condição de responsável pelos mais novos, e ele pegou ela com um namoradinho lá e deu uma surra na frente do namorado. E isso gerou uma mágoa terrível que ela carregou por toda a vida. E aí ela contou essa história, né, que ela tinha uma mágoa muito grande do irmão, porque tinha tomado uma surra quando criança e nunca tinha conseguido perdoar aquilo. E ele falou: não, você vai perdoar. Você, não tem como perdoar. Não, você não precisa encontrá-lo. Você, todas as noites, antes de dormir, você vai trazer a imagem do seu irmão para a sua tela mental. E você vai conversar com ele, vai dizer que o ama. Ah, eu não vou fazer isso, não. Tá bom, a senhora não quer ficar boa? Quero. A receita é essa. E foi embora. Passado algum tempo depois da construção da casa, aí ele foi chamado lá para fazer uma modificação na fachada do imóvel. E ele discutiu, perguntou: e sua sogra? Assim, você precisa ver agora, eu vou chamá-la. E aí chamou a sogra. Quando voltou era outra pessoa, totalmente diferente. Mas o que aconteceu? Assim, sabe aquela receita que você me deu de conversar com meu irmão? No início foi muito difícil, mas depois se tornou uma coisa habitual. Hoje é o meu maior amigo. Ou seja, o perdão pode acontecer. Às vezes a pessoa está distante, ou desencarnou, e você fica com aquele sentimento que não perdi o perdão. Traga essa pessoa para a tela mental, converse com ela, diga que a ama e que a perdoa por aquele acontecimento. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Graças a Deus.